Eu creio que relativamente à apresentação a fazer do professor Marcos Ferreira, é conhecida, talvez dizer só uma palavra mais institucional. O professor António Matos Ferreira é contemporanista de formação, a sua área eu diria, de doutoramento, maioritariamente de publicação, insere-se no âmbito da época contemporânea, mas pelo seu percurso académico, seja aqui na Universidade Católica, seja na Faculdade de Letras, durante também muitos anos foi professora, convidou, digamos assim, estimulou pela área, nomeadamente da história do cristianismo, a uma presença e a um acompanhamento e a um magistério que vai muito para trás da época contemporânea. E por isso, todos aqueles que tivemos, quer como colega, quer como professor, sabemos da sua capacidade de sugestão, de reflexão, de acompanhamento de trabalhos em várias áreas de parte. E por isso é com gosto que hoje eu me associo ao convite que foi feito pela comissão organizadora de termos aqui para nos introduzir a esta reflexão. Uma reflexão, portanto, que se pretende mais abrangente e que está intitulada precisamente Sociedade de Deuses, Formas de Construção do Poder. Penso que podemos dar início. Temos um tempo previsto que tem ainda, segundo os organizadores, informaram alguma possibilidade de ajuste, mas temos cerca de meia hora prevista para a intervenção, seguida depois de um tempo de questões, de comentários e de algum debate antes da pausa, depois da meia hora. Portanto, esta informação fica para também termos chegado ao longe, poder ter ideia quanto tempo deverão manter ligados os seus computadores, ou pelo menos o som dos seus computadores. Obrigado a todos. Muito obrigado por falar de cara deste momento. Muito bom dia a todos. Eu agradeço muito, particularmente ao Pedro, convite enquanto colegas e há longo tempo, João, temos convivido, trabalhado e refletido, e também saudar os colegas da Universidade Aberta, porque também é uma instituição a vários níveis, contribui para uma formação. Nós todos, não é? Quer pela sua assinação, quer pela etc. Os elementos que eu considero, às vezes, ainda são, às vezes, insuficientes sobre a problemática do religioso na sociedade. Eu tenho uma formação mais francófona, eu sou muito sensível à perspectiva historiográfica anglo-saxónica. Existe um mundo antigo, existe um mundo moderno. Certo? E depois há os trânsitos. Como modernista contemporaneista, sou muito devedor de um debate que, sendo literário, foi um debate profundíssimo, que veio desde a antiguidade, mas que nas sociedades ocidentais é o debate sobre os antigos e modernos. É o problema da legitimidade do conhecimento, por um lado, nós até temos alguma coisa do parecido, que é o debate entre até tentado ser castigo, de certa maneira, é o reaviver esse tipo de questões, que é de onde é que se pensa, o que é que se pensa, como é que se faz. Eu considero que a realidade humana é a base do historiador. E desse ponto de vista, há antigo e moderno. Isto é muito importante para mim, que cheguei a estas questões fundamentalmente por refletir sobre a sociedade
E a contemporaneidade auxilia-nos deste ponto de vista. Hoje, se nós repararmos, não há nenhum conflito no mundo, no interior das sociedades, dentro de sociedades, onde a dimensão do religioso não está presente. Não há nenhum. Isto pode parecer uma surpresa, mas é uma surpresa para quem, muitas vezes, reduziu a religião ao problema de confessionalidade. Eu, sendo um estudador que partilha a confessionalidade, hoje interessa-me por outra coisa, para enunciar, que é no título, que é Sociedades e Deus. Formas, construção de formas de poder. Construção de formas, não é formas de construção do poder, mas construção de formas. A minha reflexão, que não traz nada de novo, disso, também não tenho muita certeza. Gostaria de partilhar convosco. E até pensei que tu conheces. E portanto disse, vamos poder talvez discutir. E para que isso aconteça, eu tenho aqui umas páginas que eu vou tentar não ler só, mas e que visa colocar uma problemática. A mim interessa muito o problema. Já explicarei, nós podemos discutir. Eu acho que a história atende sempre à condição e à conduta humana. Na minha história, tudo o que tem a ver com o que diz respeito à condição humana. Desde o problema de quando é que se pode falar do humano. Até hoje. Reparem, eu vou tentar fazer uma reflexão que, respeitando a ancestralidade das coisas, as remete para longas gerações das quais não sei. Porque hoje o Faber, o Saber, situação a nível da própria corporalidade do ser. Não reduz só à questão da tecnologia, as implicações que tudo isso tem. Tem historiadores que se dedicaram ao estudo desta relação profunda entre tecnologia e condição humana. Vou citar o André Malraux, mas toda uma certa literatura existencialista e até socializante dedicou-se à questão da condição humana com o impacto da Revolução Industrial. Nós hoje temos outras coisas. E isso também existiu antes. E o que eu quero dizer é o seguinte: a problemática do religioso não pode ser separada deste desenvolvimento progressivo da condição humana e das condutas humanas. Daquilo que conduz, daquilo que estas, enquanto realidade estas, condição e conduta humanas, enquanto realidades individuais e societárias, estabelecem e decorrem dos níveis relacionais que constituem as sociedades. Nós, historiadores, damos uma particular atenção à condição humana e as condutas humanas, exatamente no âmbito das relações. A sociedade é uma abstração. A sociedade é uma realidade prática, porque há relações. E nós também sabemos que, em grande medida, o religioso está aí. Quer dizer, o religioso não está fora das relações. As sociedades, enquanto associações, surgem para quem as analisa, como um imbrincado de formas de poder. As sociedades, sejam as sociedades mais ancestrais, até onde nós possamos ir, nelas há uma relação de poder. E estas configurações respeitam. Quando eu falo de poder, o que eu estou no primeiro estágio a falar? As capacidades de fazer e realizar. Eu aqui, porque nós os estudadores da sociedade em geral, têm às vezes uma visão à partida logo negativa do poder, ou pelo menos demasiadamente adjetivada logo. O poder, para mim, na minha reflexão, de onde eu paro,
na velha expressão, esta capacidade de. Isso é muito importante. Se vocês repararem, eu não vou entrar muito nisso, mas na elaboração das teologias, normalmente é comunidades, protesta. E a reconfiguração nas sociedades dessa protesta faz no que nós chamamos, que é muito complicado, o poder político, mas muitas vezes o poder político é simultaneamente o poder político e o poder religioso. E que é isso? Coisa que é assim. Pois entramos pela televisão adentro. Estas últimas coisas está cheia desta correlação entre deuses, poder, protestas da transcendência, a incorporação no humano político, etc. Que indicam, portanto, estas capacidades de fazer e de realizar, que indicam relações existentes entre esse indivíduo e que estabelecem respectivos estratos de organização e de legitimidade. Eu insisto muito nisto. Nas sociedades, não qual for, mesmo na sociedade mais. Nós sabemos que não existem sociedades simples, por natureza, mas nas sociedades mais ancestrais, ou mesmo conforme as que nós tendríamos a dizer arcaicas, porque utilizamos muitas vezes este termo para dizer arcaica, arcaizante, etc. Há sempre, a sociedade firma-se pela capacidade de organização. Depois é outro assunto. A ordem humana é uma recomposição, em muitos sentidos, da sua organização. E dentro desse processo há um problema legítimo. O que é legítimo, o que é não. Mesmo na sociedade mais arcaica. Esta percepção diz respeito às sociedades mais ancestrais e mais atuais. As mais atuais. Na problemática do poder, encontram sempre as relações com os outros. Com o outro. Como disputa e como aliança. Isto é muito importante. E aqui, quem está habituado a certas tipologias religiosas, percebe de formas religiosas que incorporam e expressam estas questões. Disputa aliança. E eu vou dizer que agora que estou mais retirado, tenho esta perspectiva. Hoje, mais do que uma questão de história religiosa comparada, importa perceber os arquétipos que são expressos no longo de vida das várias heranças religiosas. Nós não estamos na fase de estudos em que o problema se põe qual é a religião verdadeira. Mas todas as religiões são património humano. Como é que elas contribuíram, nomeadamente, nestas dinâmicas, contribuíram e assumiram ou não a problemática da disputa e das alianças, e da aliança das alianças. Manifestam sempre atitudes de apaziguamento. Certas ritualizações em certas comunidades, ou mesmo publicamente, reparem, permanentemente, nós vemos, depois dos grandes conflitos e tudo isso, esta busca de uma simbólica, de uma dinâmica, de um culto mesmo. Há coisas que se passam na sociedade que são cultos, até às vezes bem ritmados, que visam garantir um determinado apaziguamento. Todavia, para que haja apaziguamento, em algum ciclo há controle e dominação. Por exemplo, nós vivemos isto para a época contemporânea, que é para o passado. Eu, primeiro, não sou competente, mas, por exemplo, quando se analisa a sucessão dos impérios na China, a complexidade dos reinos e das várias camadas da população na Índia, ou mesmo que se sucedeu no continente africano, que é extremamente complexo, e muitas vezes nós não integramos suficientemente, desde a problemática da tribo, até mesmo da extended family, da família extensa,
até aos impérios. A África começou império. Para saber como é isso modelar tentativas de apaziguamento, mas ao mesmo tempo elas comportavam controle de dominação, o que é complexo e que põe um problema. Vocês veem muitas vezes o religioso ser convocado para isso, que é a conciliação. A não ser que permita este preço, que é mesmo da atualidade. A última proposta para haver uma mudança redonda para a parte da guerra na Rússia e na Ucrânia é pôr na mesma mesa o patriarca Cirilo e o patriarca Francisco, mais o presidente dos Estados Unidos e o presidente da França. É muito curioso. Como, por exemplo, valeria a pena analisar, do ponto de vista religioso, que é talvez hoje o partido mais religioso, é o partido do PCC, e foi aquele concílio, que, inclusivamente, é muito curioso ver, não sei se vocês repararam, já não está naquela grande reunião a fotografia de Mao Tse. Vocês conhecem isso noutros reinos, que é apagar certas personalidades na história. Não é? Que tem, em muitos momentos, essa atitude iconoclasta. As atitudes iconoclastas, sobretudo na sua radicalidade, estão a dizer-nos que vão surgir outras imagens. Portanto, eu estou a dizer isto como observador, tendo uma reflexão talvez mais circunscrita desde o século XVI, também trabalho sobre as questões da reforma, me dou conta que estamos diante de elementos. Penso para nós, os historiadores, que também temos que reelaborar e inovar uma certa narrativa histórica que tenha a ver com o conjunto da opinião. História de Portugal, ou a história disto. Quer dizer, tem a sua relevância, porque o particular tem importância, mas muitas vezes ela está inquinada por uma ausência de contextualização mais ampla. Evidentemente que neste longo percurso de milénios, a história da humanidade se inclui a dimensão religiosa, a qual se centra no dinamismo relacional. Eu digo, a problemática religiosa, nós não podemos ir à procura só contar sistemas religiosos, mas temos que ir procurar na dimensão das relações que a sociedade formula. O historiador é, portanto, sensível à relação entre poder e religião. Não há poder sem religião e não há religião sem poder. Isso, para mim, é bom. Agora, eu não estou a dar uma carga específica a estes dois contextos, a estas duas expressões. A religião vão votar, pois estruturam-se mutuamente, estabelecem os contornos das relações entre grupo e entre coletivo. Por exemplo, desde a questão de como é formulada e enunciada problemas como que vem hoje, eu já abordarei mais a tempo, a questão do outro. E do outro, e outro que depois muitas vezes está consubstanciado numa visão, numa perspectiva de uma transcendência. Aquilo que transcende. Seja o que transcende está no chão, seja o que está no fundo. Vocês têm sistemas de poder sem perceber este construto. Nós não percebemos porque é que certas populações acabam por aceitar hoje sociedades altamente controladas. Altamente controladas. Quer dizer, não pensem só porque há um polícia ou um vídeo atrás de cada pessoa. Há uma interiorização de formas de relação que aceitam, que terminam com isso. E, portanto, quando as pessoas dizem é preciso mudar, é preciso isto, é preciso aquilo, atenção. Muito bem, isso é para
uma outra instância da ação. Para o historiador, tem que se explicar porque é que as coisas acontecem. As dinâmicas sociais dos individuais apontam para distintas formas de concepções da realidade, enquanto reconhecimento de uma qualquer autoridade. A autoridade pode ser muita coisa. Os deuses, o inimigo, o estrangeiro, o vizinho, os familiares ou os demónios. O demónio pode ser um amigo. Pode ser um inimigo, mas também pode ser um amigo. Vocês têm visões de natureza vivencial que colocam exatamente nessa relação com os, até na própria etimologia da palavra. Bom, são potências, não é verdade? Os demónios são potências. São poderes. Há religiões, as religiões ligam da maneira mais concreta, da maneira mais material da palavra, com o poder. Na perspectiva historiográfica, o que implica ter em consideração o outro. Nós muitas vezes fazemos a história e aprendemos a história e lemos a história, o outro não interessa. O outro, desde que não vença, não interessa. Se o outro for estrangeiro, a razão tem. Por exemplo, é muito engraçado, só para vocês perceberem, não se sabem. A Revolução de 1383-84 e a Restauração, que é sempre apresentada como momentos de grande afirmação nacional, contudo, foram ilegais, não é? Eram legítimas, mas eram ilegais. Quem tinha direito à coroa, de facto, não foi quem depois a recebeu. Mas cá está. Isso é muito importante para percebermos as relações. Nas relações há ruptura. O poder não é constituído só por uma coisa. O poder, assim, um bocadinho como os atos, às vezes as rupturas dos atos, dá cataclismo. As perspectivas do e sobre emergem pelas abordagens do diferente. Só quando há uma percepção científica na sociedade que há um diferente, é que realmente há a possibilidade de emergência do outro. Porque senão estamos diante do mesmismo. Por exemplo, na expansão das religiões, é um seguinte. Problema. A primeira coisa é ler, não era assim, quem não tem a minha religião é teu. Era assim, por exemplo, em grande medida, certas pessoas no universo mental humano era assim que pensavam. Quando chegam à Península Ibérica, Deus, tem outros deuses, tem outra coisa. Portanto, está todo um problema, agora não vou aqui discutir, mas dos Baal, tem a ver com isso. Mas isso está escrito, por exemplo, no grande confronto que existe noutras zonas de grande espacialidade civilizacional. Expressam e correspondem a conflito. E conflito, muitas vezes, às vezes insanável. Motivo. Portanto, a necessidade de reconhecer que existe um diferente, um qualquer diferente. A natureza, o vivo, a morte, as crianças, os velhos, entre muitas outras dimensões. Se vocês repararem, algumas destas dimensões, os vivos e os mortos, ou as crianças e os velhos, as crianças e os velhos aparecem muitas formas, como um terrível. Essas pessoas, por exemplo, não se pode matar quando se faz a guerra. Em princípio, os vivos e os mortos. Portanto, estas realidades diferentes, do ponto de vista daquilo que eu chamo a economia vida-morte. A economia vida-morte. Está subjacente às sociedades.
exemplo, os contemporanistas, isto é um problema muito sério, porque a relação entre a vida e a morte está em profundas alterações. Portanto, há aqui de ver se, por exemplo, o problema não é só poder fazer a história de certas situações. Há aqui de ver em que momento estas percepções da economia vida-morte, de alguma maneira, se alteram. É porque da economia vida-morte há elementos de grande diferenciação social. Também, por exemplo, em termos como é que se diz, substanciar a ideia. Os meus amigos que gostam de mim sabem perfeitamente que tratar a morte não era igual para todos. Como hoje não é. Como hoje não é. Portanto, esta compreensão chega à historiografia enquanto referência de em grande medida pela via da estímulo, da filosofia e da antropologia, contendo a multiplicidade de acessões. Nós não estamos diante de problemas só em que haja só a possibilidade de uma perspectiva. E aqui entra muito o problema das línguas, das palavras, como é que elas evoluem, em que épocas evoluem. Hoje, por exemplo, nós escrevemos em português no Padre Daniel, para dar um exemplo. E há pessoas que hoje não têm uma formação naturalmente metida nas coisas de uma determinada visão de crença, não compreendem o alcance das frases do Padre Daniel. E qual é o problema maior? É não escrevermos em português dele, ou não alcançarmos o que ele queria dizer. É o seguinte. As considerações sobre o outro, enquanto categoria, estão intimamente associadas à percepção múltipla social do eu. Não pode haver enunciado do outro sem enunciado do eu. O outro é dito. O outro não existe abstratamente. O outro é o resultado de uma relação em que há um eu que reconhece que há uma diferença em que vai chamar outro. Isto é muito importante, provavelmente, para se compreender mais profundamente as religiões primeiras. Podemos alguma vez lá chegar. E um problema que nós também somos sensíveis, que é, discutir que é a emergência da consciência humana. Há uma correlação entre a emergência da humanidade e a consciência dela, que ela tem e que é capaz de fazer de si própria. Onde está esta questão do eu e do outro. O eu na sua singularidade, na sua componente de grupo e de sociedade. É um eu complexo. É um eu complexo. Sempre foi complexo. E não pensemos, e vocês sabem isso melhor que eu, mas muitas vezes pensa que nesse mundo mais ancestral o eu não existia. Não é verdade. Como é que ele existia? Isso é outra assunto. Os eu hoje não existem. Exatamente por forma em que estão submetidos. A família, o emprego, a sociedade onde estão. Mas isso quer dizer que não existem. Enunciar as problemáticas deste modo implica a conexão entre distintas assunções do eu, na compreensão daquilo que delimita cada eu e na possibilidade de se tornar também um outro. Por exemplo, a problemática do estrangeiro, que é muito comum nas fórmulas religiosas, não sei se mais desenvolvidas, mas já num patamar de maior complexificação de elaboração teológica, a relação com o estrangeiro é uma questão muito delicada. Nas sociedades, muitas vezes, corresponde mesmo a um abstrato, ao estrangeiro. Nós vivemos uma época e eu não penso que é só em Atenas, na verdade, também. E o problema é de eu considerar-me, a mim,
o eu, eu também sou um outro, para um outro eu. É preciso dizer, esta troca civilizacional. A grande questão que eu gostaria de pôr é assim: algumas destas coisas podem ser perceptíveis nas várias heranças do religioso, aquilo que nós sabemos. Tem percebido isto? Nós hoje estamos em momentos de difícil identificação religiosa. Mas o próprio poder político assim determina. Sabem que neste momento a internet censura tudo que tem a ver com os SUS, com o cristianismo, com a arte. Mas também com o que diz Maomé, Alcorão. Certo? Mas também, atenção, os grandes debates nas nossas sociedades polarizam entre formas de lidar com outros e dos outros aceitarem. Eu também sou, ou deveria ser para eles, um outro a ser reconhecido. Todo o eu implica um qualquer outro que vice-versa. Isto é, níveis de reconhecimento, de rivalidade, de complementaridade ou de confronto. E isto é importante perceber que no reconhecimento, na rivalidade, na complementaridade ou no confronto, onde é que está a assunção dos eus e dos outros. Quem estuda, vocês não são dessa área, se calhar, mas quem estuda as expansões religiosas, as expansões, é um outro assunto fundamental. Expansões religiosas, não é só o cristianismo que se expandiu, não é? Então, na natureza relacional, esta problemática vinha para a abordagem do religioso e das suas formas de experiência. A especificação do domínio do religioso não é necessariamente evidente, porque complexo e abrangente, mesmo se numa primeira abordagem, e com o momento tende a ser tomado de modo distinto, culturalmente identificado. O domínio do religioso para o espectador não pode ser reduzido à confessionalidade. Nem tampouco a uma só herança cultural de um religioso. O conhecimento das religiões tende a especificar princípios, percebe o legislativo. Há uma coisa que é fundamental, é o normativo das religiões. É fundamental estudar. Sempre foi o mesmo, evoluiu. Que palavra exatamente utiliza para dizer determinadas coisas? Retoma tradições, portanto, o conhecimento das religiões, percebe-se que existe a dimensão científica, retoma, isto é, considera as tradições e as práticas. As práticas que podem ser classificadas, podem ir desde já ideia iniciante. Muito obrigado. O que é indicador de entendimento? O que se designa por religiões é indicador do entendimento que se perfilou e que se destila de comportamentos sociais. Todavia, na atualidade, estas percepções estão muito dependentes ao limite da liberdade, de consciência e de liberdade de formular as múltiplas hipóteses quando se abordam as questões das crenças e do que é ou não permitido na sociedade. Eu estou agora a dizer, há certas sociedades não pensam só quando tempo da Inquisição, essas lógicas de controle e de domínio. Os povos neste momento são o que eles foram dizer, alguns sociedade no passado. Imagina eu a discutir com alguns, quer líderes de origem cristã, ou de origem hindu, ou de origem. Não. Por quê? Porque é necessário o desenvolvimento destes conhecimentos com o problema da consciência e da sua liberdade. É um debate muito grande como é que as grandes tradições religiosas e as formas religiosas foram encarando muitos problemas. E não se pensar que o problema da consciência é uma questão contemporânea. Questão da condição humana. Portanto, em alguns citados tem.
considerando as ordens instituídas, estabelecidas e as expectativas que os grupos explicitam ou escondem, isto é, que é permitido ou não na sociedade. Os estudos das religiões nem são idênticos, nem possíveis por distintos condicionantes, nomeadamente sociais, culturais, político-económicos. Isto é, atenção quando também nós consideramos que tudo é estudo das religiões. Um dos aspectos que nós temos de criticar ao estudo das religiões são os condicionamentos em que esse estudo é realizado. Eu penso. E agora, exato. Então, ora, eu vou ser muito rápido, porque isto passaria por toda a antropologia religiosa e tal. Quer dizer, nós temos a percepção da correlação entre poder e religião. E como é que eles interligam, não pretende ser exaustivo. Mas é o seguinte: há um primeiro ponto que é fundamental, vocês conhecem melhor, que é a problemática da reprodução. A problemática da reprodução é uma constante, porque é através dela, de alguma maneira, são gerados tipos sociais. Que vai desde a problemática da sexualidade, vamos aqui encontrar, e a problemática da sexualidade é uma problemática muito profunda, não vou agora aqui discussão sobre isso, mas eu diria, para ir muito breve, é uma área fundamental da existência humana onde há a percepção da passagem do instinto à consciência, passando pelo trabalho das emoções e do sentimento. De onde tudo o que está em jogo, sobretudo em torno de uma questão. Nós falamos da família, não é um bocadinho a Sagrada Família do século XIX, Nossa Senhora, São José e o Menino, mas tipicamente a família burguesa, não é como se costuma dizer, mas não é isso. E em outras análises racionais. Estou a falar da família no sentido dos laços que se consideram que são parentes. São parentes. Portanto, a extended family, a família extensa, é também uma coisa. Por exemplo, em Portugal conheceu-se a família extensa e depois existe. Famílias, quando se juntam agora para o Natal, é preciso pedir a casa do vizinho para que as pessoas possam. E depois, ligada à produção, há um ponto fundamental, que é a iniciação. E os interditos podem ser variados, mas há um que é fundamental, que é a lógica mais fêmea, na lógica humana da produção, tem um interdito. É muito sério. Em muitas sociedades, mesmo na antiguidade, era considerado um crime contra a sociedade. O que não quer dizer que não se praticasse, mas isso foi acontecido. E se não praticar, há outra esfera. Mas, porquê? Porque, mas, por exemplo, isto é fundamental, por exemplo, em sociedades como na Índia, como na China, mesmo em certas sociedades, porque eu pouco conheço na África, porque está aqui ligado um problema que eu tratarei mais adiante, que é o direito patrimonial. O problema do património não é uma questão secundária, é uma questão que, inclusivamente, é religiosa. É por isso que certas sensibilidades que ligam ao património, fazer riqueza, fazer o jogo, etc., coisas são da ordem que Deus quer. Não pensem que isso é uma coisa só do Calvino. Isso é uma ilusão. Depois temos a subsistência. Não necessidade humana. Do comer, também a comida. Nós, agora não é bem comer. Sai cá, mas é dizer assim. Então, vamos tomar um cafezinho. Mas quando não conheço nenhuma forma religiosa que não meta comida. Nenhuma. Dar comida aos mortos, nos dias grandes de festas é com comida que se celebra, agora no dia da luz dos indígenas, não sei se vocês viram, há luz por todos lados, mas há oferenda. O comer. E também introduz vinho.
Nem sempre também significa que é a tropa fugida. O medo. O medo é muito importante. O medo é o medo, nomeadamente, do fogo. O fogo é uma experiência que a humanidade conhece. Necessita, mas tem medo. O Sassen, que no fundo fazem romper a noção de sagrado, do fogo, e o fogo está muito ligado ao sagrado, e o tremor, que é também, por exemplo, e não vou desenvolver, mas vocês sabem, toda a concepção que desenvolve o novo corpo em torno do que é o sagrado e, no fundo, da sacralidade. O combate. E no combate nós temos a guerra, os jogos, eu pus aqui os jogos, não é os Jogos Olímpicos, mas também, mas é que muitas religiões têm formas de disciplinamento espiritual que passam por os jogos de combate. E depois uma outra coisa que também aparece, que é o combate consigo. Isto é muito importante. Vocês dizem que isso tem a ver tudo com a autoridade. Não, o combate consigo é reconhecer que em mim existe um eu que eu tenho que descobrir. Isto é importante. O eu e o outro em mim. Estou a falar de heterónimo. Estou a falar do outro, eu e o outro. É muito importante no desenvolvimento da consciência. Pois há a problemática da pacificação. A humanidade, as sociedades querem viver em paz, harmonia. Mas, por outro lado, há a posse, a propriedade. Há uma contradição, muitas vezes, entre a posse e a pacificação. De onde a questão do legal, que é legítimo, a norma. As sociedades normativizam. Porque exercita aquilo que o homem consegue fazer ou produzir, tal poder, necessita de normas para socialmente. Depois, o espaço. A terra, o céu, o submundo, que é muito importante. E que é muito curioso quando nós analisamos, vocês sabem, eu, do ponto de vista antropológico, que vai desde a localização uterina, das grutas, do aspecto vaginal dos vales, onde há santuários, etc., até ao tempo. E quem aqui se dedica aos estudos espíritas é muito interessante. Muitas das coisas que eu estou a dizer têm em reflexão outras coisas, mas isto tudo aplicado, por exemplo, aos estudos espíritas, um dos processos de sacralização do poder, onde a rivalidade Yahvé e o rei, foi o tempo. O tempo procurou apaziguar essa rivalidade. Há este exemplo. Por exemplo, vocês encontram isto no Egito, entre os vários tempos. E os tempos. Todas as religiões encontram uma forma de elaborar uma percepção que é essa. O presente, o passado, o futuro. Portanto, o problema do tempo. Como é que as religiões, historicamente, lidam com o tempo? Vocês sabem que, por exemplo, não sei se vocês repararam, nos tempos budistas, como é que é enunciada as orações de golos, como as pessoas passam, o tempo que é preciso passar, aquelas coisas. Por exemplo, a ritualização, quando é hábito, quando é devocional, é outra. Tem a ver o que é esse par? Uma pessoa que reza um terço, e truca. Já rezou o terço, mas não incorporou provavelmente uma isenção devocional que uma pessoa passa toda a manhã a rezar um terço. São este tipo de atividades humanas que permitiram a formulação das crenças, todas estas relatividades, e da respectiva organização espacial e temporal, desde os cultos familiares e dos antepassados, dar de comer para apaziguar, a comida é um dos aspectos centrais no relacionamento religioso e na economia política. Por exemplo, peguem os evangelhos, mas não é só os evangelhos. Uma das coisas importantes na relação com a autoridade é o dar comida. O dar comida. Ou outro que é o lavar os pés aos estrangeiros.
suscitando o universo imagético, que são outras tantas formas de visualização do poder nas sociedades e entre os indivíduos. O religioso, nas suas crenças e atividades, formula-se através de um processo relacional, onde tem muita relevância as mediações, os legisladores, o sacerdote e o padre. Por exemplo, há figuras religiosas que são conhecidas por serem sacerdotes e reis, por estarem associados à lei, ao sacerdócio e à realeza. Para, isto não é estranho, isto é a tal maneira como historicamente se foi compondo os universos religiosos que dão origem a determinadas formas de vida. Mas também as imagens e os textos conferem densidade e eficácia aos cultos. Os cultos normalmente recorrem a imagens, textos, a maioria das religiões usa imagens. Então, é talvez aquela que resulta de maior formação iconoclástica, porque isso reforça o poder da autoridade. Que é uma sociedade que a concepção de organicidade interna, do ponto de vista religioso, não é tão clara como a permanência dos confessionais. Não é tão homogéneo como nós podemos pensar. Em larga medida, são estes que conferem identidade aos indivíduos, estes cultos, através das imagens e dos textos, que conferem identidade aos indivíduos, aos grupos sociais, suscitando uma sacralidade que alarga o conjunto da sociedade. Esta sacralidade legitima o exercício do poder e as suas configurações que se processam por somatório, por incorporação ou na modalidade do império, por expansão e a expressão do domínio social. Praticamente, todas as expansões do religioso se fizeram numa dinâmica interna. Diversidade cultural que se une em torno das necessidades dos indivíduos e dos grupos, uniformidade cultural e afirmação de formas de poder teocrático. Na concorrência entre o poder das divindades e das autoridades, desenham-se medidas de distinção dos poderes, buscando sempre uma legitimidade assente a algumas formas de transcendência, isto é, de uma alteridade. Gostava de saber. Buscando sempre uma legitimidade, assente a alguma forma de transcendência, isto é, de uma alteridade à qual nem todos têm acesso. Só alguns. E isso, por exemplo, é o problema dos sacerdotes, dos seguras ou de certos pensadores, por exemplo, na corte da China, havia os sábios que rodeavam muitas vezes, digamos, da impressa à corte. Os funcionários da corte, de algum modo, lidavam com a transcendência do poder. Vocês repararem, até como era o palácio, aquilo para nós no Ocidente seria um templo onde o rei estaria lá, o imperador estaria lá. Há uma imagética que funciona perfeitamente. Uma das legitimações é que nem todos têm acesso. Onde nem todos têm acesso, desde as sociedades mais ancestrais até uma hierarquização dentro da sociedade e na relação de indivíduos com os outros. O problema da autoridade é um problema de relação. O outro depende da percepção que se tem do eu. O eu e os outros, a sociedade, produz hierarquização. Mesmo quando essa hierarquização é legitimada, o poder é que nem todos têm acesso. Obrigado.